Boa noite a todos. Estamos começando hoje o nosso bate-papo, né? Uma discussão científica sobre os aspectos clínicos, laboratoriais, um pouco sobre a história da leucemia mieloide crônica, né? Vale deixar claro que essa iniciativa partiu de um convite de colegas, certo? E o tema foi escolhido através de um caso que nós triamos, e a confirmação se veio ou se vem sempre através da biologia molecular. Então, o objetivo dessa transmissão é entender um pouco mais, né, conseguir o que uma rede social, né, pode nos possibilitar em discussão com colegas da nossa área, certo? E alcançar o máximo possível de colegas que trabalham na área ou interessados que possam despertar e, no futuro próximo, favorecer, por que não, a ciência e o paciente, que diretamente é beneficiado com o diagnóstico de uma doença controlada, que é a leucemia mieloide crônica. Bem, dados os devidos comentários iniciais, eu me apresento. Meu nome é Luiz Arthur Calheiros Leite. Tenho doutorado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado, há um tempo atrás, pela Escola Paulista de Medicina, há algum tempo chamada Unifesp, certo? Pela disciplina de hematologia, com enfoque em oncohematologia, e também na mesma universidade, na Unifesp, fiz minha especialização em hematologia e hemoterapia, iniciando em 2002. Tenho 20 anos de experiência na área, trabalhando em análises clínicas, continuo acreditando na pesquisa, por isso continuo achando que uma das maneiras de nós descobrirmos e usarmos conhecimento científico são as publicações e os guidelines, né, que hoje nós vamos começar a comentar, e eu já disponibilizei para vocês aí um artigo que eu li antes dessa transmissão. Então, para falar um pouco sobre a leucemia mieloide crônica, uma doença antiga, e sobre leucemia de uma forma geral, nós temos que recordar que a primeira descrição de uma leucemia narra-se em 1845, quando foi encontrado no sangue periférico, certo? No exame de sangue periférico, células sanguíneas. Daí, leucemia conceitua-se, né, como uma doença de sangue. Certo? Passado 1945, entrando na história da leucemia mieloide crônica, que foi uma doença, um marco para a hematologia e para a oncologia, nós vamos até 1960, mais precisamente na Filadélfia, onde foi descrito em pacientes com leucemia mieloide crônica há uma alteração genética chamada de cromossomo Filadélfia e descrita como a translocação entre o cromossomo 922, sendo a primeira associação genética em uma doença oncológica responsável pela doença. Então, hoje, nós sabemos que não só se trata de uma doença, uma mutação adquirida que gera a translocação 922, certo? Como hoje se tornou um exame para diagnosticar e se monitorar tratamento e remissão completa e hematológica da doença. Né? Seguindo essa linha do tempo, entre 1950 e 70, né, surge os primeiros quimioterápicos disponibilizados. Né? Os primeiros, na verdade, surgiram nas guerras, né, a amostragem nitrogenada e o uso terapêutico pós-guerra. E daí, uma data marcante também para a leucemia mieloide crônica, que se tornou também um exame, você vê como uma pesquisa se traduz em exames, foi em 1984, quando se descobriu que a proteína BCR e ABL elas se uniam, certo? Formando uma proteína quimérica responsável por essa doença. Esse marco foi histórico, né, que gerou premiação Nobel, desde 60 como essa, né,
pois permitiu um alvo terapêutico genético, começou-se a farmacogenética, com o desenvolvimento em 1990 do mesilato imatinib pela Novartis, né, que deteu a patente do medicamento chamado de Glivec. O Glivec foi o medicamento, e ainda é, um imatinib responsável pela parada da doença, controle total da doença, e aí, após isso, no século XXI, hoje nós temos vários casos diagnosticados de leucemia mieloide crônica e pacientes que revertem a doença com o uso do mesilato imatinib, os inibidores de tirosina quinase, como dasatinib e outros tantos. Né? Surgiu um outro problema, né? Como nós conseguimos fazer biologia molecular, nós conseguimos rastrear a doença após quimioterapia e dizer se o paciente tem ou não uma remissão hematológica, quando se desaparece a mutação, que é a BCR-ABL, então deixou de ser pesquisa para se tornar um exame de laboratório, muito claro que isso fica para todos, e essa alteração genética molecular permite também que nós conseguimos fazer um follow-up desses pacientes e conseguimos monitorar. Os médicos fazem muito isso através da solicitação para a gente, desse exame, para a gente saber se a doença volta. Então, foi o grande marco, e hoje a gente se depara com outra situação, que é a resistência a essas drogas e a busca de novas drogas. Então, a gente percebe que as coisas nunca acabam, a ciência nunca acaba, mas em termos de leucemia mieloide crônica, nós evoluímos. O que seria a leucemia mieloide crônica, para nós entrarmos no meio dessa grande conversa nossa? Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento sobre o assunto. A leucemia mieloide crônica é uma doença clonal, uma neoplasia, um câncer, tá certo? De medula óssea, que compromete bastante o sangue periférico e se inicia numa fase pouco detectável, certo? Detectável normalmente no início da doença, onde 20 a 25% dos pacientes não têm nenhum sintoma, então o diagnóstico muitas vezes inicial e a suspeita se faz através do exame de sangue, do hemograma, como nós todos conhecemos. A doença vai evoluindo, normalmente surge com aumento dos leucócitos, certo? E desvio à esquerda. A presença de granulócitos imaturos, nós vamos ilustrar isso, certo? E disponibilizamos os casos para vocês. E aí começa a surgir o aumento do básico, nós chamamos de esplenomegalia, muitas vezes a diminuição da plaqueta, e o paciente, depois de 6 anos, em média, não diagnosticado e não tratado, ele evolui laboratorialmente também, no hemograma e também no exame de medula óssea, no mielograma, com o aumento das células sanguíneas, assim como nesse caso, quando a gente tem de 4.000 a 11.000 células, em muitos casos a gente encontra com 1 milhão de células ou 400.000 leucócitos. Nesse caso referido, que nós vamos falar aqui, eu vou ilustrar para vocês num quadro, 377.000 leucócitos. Né? O que é que acontece com isso? A doença ela perde o controle da sua produção celular e ocorre acúmulo de células frequentes, e esse acúmulo faz com que, primeiro, as células granulocíticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e granulócitos imaturos, que nós vamos falar um pouco deles, começam a aumentar. Na fase acelerada, começam a aparecer algumas coisas que nos dizem que a doença está evoluindo. Né? O baço aumenta, né? A doença progride, o paciente tem distensão abdominal, e principalmente no exame, que é nosso alvo aqui, daqui a pouco nós vamos atingir o alvo quando nós falarmos dos contadores hematológicos, certo? Que é um pouco do que eu trabalho na nossa parte de assistência, né? Nos mostram hoje coisas fantásticas, né? Flags ou aviso que nós temos blastos, a fase acelerada, o paciente tem essa evolução em 6 meses após o diagnóstico e surgem basófilos, mais de 20% de basófilos, o número maior é igual. Então, a doença caracterizada por basofilia, isso é muito interessante. E também começam a surgir os blastos, de 10% a 19% de blasto. Se esse número passar de 19%, a gente vai caracterizar a doença como uma leucemia aguda, uma doença bem mais agressiva. Certo? Bem, após isso, nós começamos a adentrar um pouquinho no próprio caso. Certo? E eu queria que vocês acompanhassem um pouco do raciocínio, porque nós postamos que seria falado, né, comentado algo sobre a diferença entre a leucemia mieloide crônica e a reação leucemóide. Vamos explicar aqui usando esse fluxograma e esse quadro
que eu trouxe para vocês. Espero que todos estejam vendo, tem um pouco de refração, acho que está melhor agora, certo? E surge uma questão interessante. Né? O que é que os aparelhos vão detectar e como eles vão nos ajudar? Né? A leucemia mieloide crônica, como é uma proliferação de granulócitos no sangue, veja esse caso de um adulto, né? Ele aparece para a gente com 277 mil leucócitos no sangue periférico, a gente chama isso de hiperleucocitose, um achado muito discrepante, assusta muita gente não vê, mas faz parte da nossa rotina. Nós que trabalhamos em serviço de oncologia e na medicina laboratorial, né? Esse paciente tinha um aumento marcante dos neutrófilos, certo? Uma eosinofilia absoluta, certo? Tinha uma quantidade de blastos interessante. E o que mais chamou a atenção para índice era que existe um índice nos aparelhos da Horiba e outros, do Sysmex, que chama o índice de granulócitos imaturos. Por que esse índice não me ajudou, nos ajudou toda a nossa equipe, né? Porque o chamado GCI, que é um índice de granulócitos imaturos, ele contou o aparelho, a máquina, né, antes da gente ver a amostra, uma passagem pelo próprio técnico, 87% de granulócitos imaturos. Como essa doença tem por característica a presença de células como, vejam bem, mielócitos, metamielócitos e bastões, que nós chamamos de desvio esquerdo escalonado, muitas vezes até promielócitos, então, principalmente esses dois, o aparelho conseguiu detectar essas células, nós vamos ao exame diferenciar, contar 100 células e conseguir, sim, só confirmar muitas vezes o que um aparelho que há 10 ou 20 anos atrás não conseguiria fazer. Então, daí vem uma gama de possibilidades que a automação e a tecnologia nos permitiu com o laser, né? O mesmo paciente, ele tem uma anemia, que já chamava atenção, uma hemoglobina de 9, levantando aqui para vocês, e ainda uma plaqueta normal. Se vocês usarem o critério, começarem a seguir o critério que eu estava falando, ele ainda não tem plaqueta abaixo de 100 mil, nem muito menos uma quantidade muito grande de blastos. Então, o que seria uma reação leucemóide e por que a gente está falando de reações leucemóides aqui? Né? Por quê? Da mesma forma que nós encontramos casos com muito leucócito, mas a maioria dos pacientes com leucemia mieloide crônica, eles apresentam de 20, certo? Ou até 45 mil leucócitos. Isso é muito comum, se a gente colocar essa telinha para cá, em infecções. Então, eu mesmo estava de plantão no hospital, eu trabalho público, e peguei um caso com 41 mil leucócitos. Certo? Nesse caso, não sabia até o momento o que seria, apresentava 83,8% de neutrófilos e um índice de granulócitos imaturos, que a outra máquina também faz, certo? As melhores máquinas hoje fazem, que era de 16%. Ele tem uma hemoglobina parecida com o caso de LMC, era anêmico, e a plaqueta baixa. Então, o que diferencia uma reação leucemóide, que é uma infecção, como o nome diz, reação que simula uma leucemia, de uma leucemia mieloide crônica? Como a gente diferencia isso? Bem, voltando à condição aqui de oratória, deixando um pouquinho de lado esse quadro, o que faz com que a gente diferencie esses quadros e nossa função inicial é triar. Pacientes com hiperleucocitose acima de 100 mil normalmente são processos leucêmicos, certo? Exigem de todos nós uma grande atenção para identificar as células prontamente e passar ao médico para ele proceder com a investigação através de outros exames que nós citamos na linha do tempo, que hoje são exames de rotina. Então, a partir do momento que se tem uma hiperleucocitose com presença de eosinófilos, basófilos, granulócitos imaturos e neutrofilia, bem, se estabelece uma ideia de que mais de 100 mil ou menos de 100 mil, isso seria um quadro de leucemia mieloide crônica ou de reação leucemóide. Reação leucemóide se identifica um micro-organismo. Então, com o micro-organismo, nós conseguimos identificar uma bactéria que está causando isso e trata-se a bactéria. Um pouco mais simples e mais rotina de laboratório de qualquer um dos colegas que estão vendo isso. Para casos como a reação leucemóide parece muito no hemograma, que tem neutrofilia
leucocitose, uma anemia e desvio à esquerda, podem ver que as duas doenças apresentam a mesma coisa, certo? Isso é bem antigo, esse conceito, e faço aqui as duas doenças juntas, certo? São muito parecidas. Daí que surgiu a primeira necessidade de se fazer, nesses casos, uma coloração antigamente, que hoje não se faz, que a gente chamava de fosfatosetalina, mas hoje se faz o uso da descoberta, que é a translocação 922. Qualquer laboratório de apoio, vocês possam desconfiar, o médico solicita o exame para você, escolhe um sangue periférico ou a medula óssea, envia para um laboratório de apoio, o Fleury, né, o DASA ou o Pardini, e eles fazem a translocação 922. Se for positivo, junto com a biologia molecular por PCR, técnica laboratorial, vai-se confirmar o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Então, essa é a linha de diagnóstico hoje que nós fazemos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Certo? Isso fica muito claro para todos nós. Então, é daí onde surgem essas duas condições, uma por infecção e outra por câncer, certo? Que podem ser extremamente semelhantes. No nosso caso, como mostrado, não, porque o paciente tinha 277 mil leucócitos. Frequentemente, nós nos deparamos com quadros assim, de pacientes que têm hepatosplenomegalia, febre, o médico interroga para o laboratório, pede exame e, às vezes, muitas vezes, se encontra 1 milhão de leucócitos. Claro que 1 milhão de leucócitos, 300 mil, 400 mil, como já peguei, e outros colegas pegam também, com uma certa frequência, né? É um quadro leucêmico, né? Não resta dúvida. Então, a tecnologia molecular, citogenética, hoje é realidade, colegas. Realidade. Bem, o que é que nós podemos falar mais um pouquinho sobre a leucemia mieloide crônica, né? A Organização Mundial de Saúde começou a classificar essas doenças como uma série de doenças chamadas doenças mieloproliferativas crônicas, certo? E as doenças mieloproliferativas crônicas, elas começam a ser classificadas e tratadas de formas diferentes. Foi quando surgiu a descoberta de outra mutação associada a doenças que se pareciam, que era a leucemia mieloide crônica, uma doença de granulócitos, certo? Neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Vou repetir um pouco isso, para a gente fixar na nossa conversa. Já com outra doença que também tinha, muitas vezes, leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda, granulócitos no sangue periférico e basófilos, às vezes, chamada de policistemia vera ou trombocitemia essencial. A policistemia vera, uma doença mieloproliferativa crônica com tendência a ter muitas hemácias no sangue, certo? E até a gente também não sabia como tratar essa doença, diferente da LMC, que surgiu rápido o tratamento para as descobertas científicas, né? E também a trombocitemia essencial, quando a gente tem mais de 1 milhão de plaquetas. Toda vez que vocês se depararem com um hemograma, um exame de sangue, com mais de 1 milhão de plaquetas, nós temos que desconfiar e passar esse resultado rapidamente para o clínico ou para um especialista, né, hematologista, e assim vai, certo? E aí surgiu um intervalo, bem depois do Glivec e da BCR-ABL, uma mutação chamada de Janus Kinase 2, né, que é o JAK2. Com a entrada do JAK2 e a descoberta da associação com as outras doenças mieloproliferativas, começou-se sempre a descrever uma alteração molecular com uma doença mieloproliferativa que não era a LMC. Fica bem claro essa dúvida, essa questão para vocês. Não sendo LMC, precisava se tratar. Foi onde se desenvolveu o outro medicamento que parava a doença, chamada de inibidor de Janus Kinase 2. Com isso, nós também conseguimos controlar essas outras doenças, que eram doenças até, por que não dizer, há 50, 40, ou um pouco próximo à década de 60, eram doenças mais agressivas, né? Como também era a leucemia mieloide crônica, e como também são ainda essas doenças que, no caso, não possuem, quando não são diagnosticadas. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão do diagnóstico, certo? Bem, 20 minutos após uma conversa sobre leucemia mieloide crônica, né, nós podemos relaxar um pouco e falar do último caso que nós nos propomos, né, estamos todos aqui, a conversar, que seria um caso interessante, já de outra área, de um paciente que
nós pegamos um recém-nascido que chegou com 52 mil leucócitos. Então, para a gente, novamente, falando disso, 52 mil leucócitos, pensando, oh, meu Deus, será que é uma infecção? O que é que eu vou fazer? Ficamos desesperados muitas vezes, muitas das vezes. Né? Ah, pode ser uma leucemia, pode ser o quê? Sempre pensa nisso, o médico pensa nisso, muitas vezes, o médico do PSF, tem que lembrar que quem atende isso, estamos em várias regiões do Brasil e do mundo, são pessoas que nem sempre são especialistas da área, né? E aí, com isso, encaminha para outro local. Então, esse quadro de 52 mil leucócitos, esse caso, nós falamos como caso 3 ou caso 2, era o caso dos eritroblastos, que um paciente recém-nascido que tinha uma doença chamada de eritroblastose, certo? Uma doença hemolítica do recém-nascido que tinha 600 eritroblastos no sangue periférico. Existe uma máquina, né, hoje fabricada e já disponível aqui no mercado todo brasileiro, né, de todos nós, que conta as células que nós chamamos de NRBC, é um parâmetro de máquina hematológica, de analisador hematológico, que conta separado dos leucócitos. Então, quando a gente passa o sangue nessa máquina, ele conta os eritroblastos, que no caso era 600, e desconta os leucócitos. Eu fiz isso manualmente, quando descontei 600 eritroblastos de 51 mil leucócitos. Imagina a situação, o paciente pega uma amostra, o médico pega um resultado de um sangue que você examinou, e tinha 51 mil leucócitos, isso é uma coisa. Depois, corrigindo, quando ele pega um resultado, quando eu corrigi, deu 8 mil, é um exame normal, certo? Fora os eritroblastos, leucócitos, contagem de leucócitos normais. Então, esse foi um caso interessante, era uma doença hemolítica do recém-nascido, certo? Discrepante, não tão comum, né? Não é mais comum, quem trabalha com RN vai encontrar essas doenças. Por que nós estamos falando aqui dessas condições ou desses casos que parecem ser extremamente raros? Porque, primeiro, eles não são raros, né? Se discute muito porque se está se diagnosticando mais casos no estado X ou Y no Brasil ou em outro local. As pessoas melhoraram, começaram a estudar mais através dos protocolos, das publicações e do que se faz prático, né? Quando a gente torna isso papo prático, demora em média uma publicação para se tornar algo de mercado, dependendo de interesse, né, comercial. 10, você viu que o cromossomo Filadélfia, o BCRBL, demorou de 84 para 2004, são 20 anos, né? Para 2014, são 30 anos. Isso demora para se tornar uma coisa prática, 30, 40 anos. Então, o que a gente descobre hoje, daqui a 40 anos, vai se vir. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje, com esses analisadores hematológicos que foram descobertos numa década de 50, 60, principalmente de 80 para cá, a gente consegue fazer várias coisas. A gente tem que ser um triador de amostras, não precisa ler todos os exames, mas nós temos que saber analisar os exames e saber quando nós vamos analisar uma lâmina e receber de volta exames, ou até ficar acompanhando esse exame, né, dentro de laboratórios de hospitais, e assim vai. Aí vocês podem colocar um ponto de interrogação aí interessante, que seria, Luiz Arthur, o professor, seja como vocês quiserem, deixar bem à vontade para perguntas, seria, mas eu trabalho num laboratório privado e nunca vou pegar isso. Eu vou narrar um fato que aconteceu comigo, quando eu também trabalhava num laboratório privado, que eu estava fazendo a rotina de exames praticamente normais, no máximo 13 ou 14 mil leucócitos, né? Não nada demais, e eu encontrei nessa rotina uma amostra de um paciente que não tinha sintoma nenhum, ele foi colher um sangue durante a manhã, como todos nós fazemos, em jejum, e nesse momento, quando eu analisei, primeiro, a contagem de leucócitos, tinha 31 mil leucócitos, um camarada jovem, 35 anos, não sentia nada, vale a pena deixar isso, pode acontecer em qualquer um dos laboratórios de vocês, isso é bem frequente, e além de não sentir nada, ele não sabia que tinha doença. Então foi naquele momento que a gente diagnosticou a doença, é nesse ponto que a gente começa a dizer qual a importância do analista clínico, do citomorfologista hematológico, né, que hoje eu sou, conseguir fazer essas coisas, é contribuir com as pessoas, não é? Conseguir transformar o conhecimento em algo prático. O paciente jovem, na época, a gente numa coleta tem todo o direito de perguntar se ele tem plano de saúde ou não, porque ele pede uma orientação. Que médico eu posso procurar? Um hematologista, e no caso dele, que era o paciente pobre, a gente
pede para o paciente procurar um hemocentro, no caso aqui Hemoal, em outros locais Hemoce, e assim vai. Esses casos surgem com uma certa frequência, e os casos mais difíceis de diagnosticar, e os que são mais importantes, quando nós voltamos a frisar, são os 20 a 25% de casos que não têm sintomas, como foi esse que eu narrei, 30 mil leucócitos, que pode ser uma reação leucemóide, que é uma infecção, mas pode ser uma leucemia mieloide crônica. Cabe a você procurar basófilo, eosinófilo, desconfiar e dizer, não, isso aqui eu preciso mandar para um hematologista ou para um centro de hematologia, que a maioria das capitais tem. E aí, a partir disso, ajudar um ser humano a ser tratado com um medicamento como o Glivec, que faz com que ele sobreviva e viva, provavelmente, a vida toda sem nenhum problema. É isso que a gente está falando aqui, né? Como nós conseguimos transformar com o tempo, né, a ciência, as descobertas, como algo usual. Então, hoje nós trabalhamos com algo extremamente usual, biologia molecular é comum, o hemograma, todos nós que entramos nesse bate-papo, né? Eu queria agradecer a todos que estão, as 26 pessoas que estão me acompanhando aqui. E o professor Fernando Wagner, né, o grande mestre Antônio Gessé, outros colegas de toda a parte do Brasil, Alessandra do Rio de Janeiro, muito obrigado aí, façam comentários. E esse é o grande ponto. Quanto a gente pode contribuir, né, para o diagnóstico desses pacientes através de um hemograma? Como eu sempre digo, eu gosto de usar uma frase onde o hemograma não é um exame simples. Né? Da mesma forma que o cirurgião valoriza o seu lavoura, né, o seu trabalho, quando diz que nenhuma cirurgia é simples, eu também digo que nenhum hemograma é simples. Por mais que as máquinas consigam criar, dizer, não, isso aqui eu consigo dizer, esse aqui é normal, não leio, certo? Eu mesmo, os técnicos também, e o que não é normal, nós temos critérios para isso, seria outro momento para conversar, nós vamos revisar a lâmina e ler. Então, é aí uma das nossas grandes função até nessa vida, né? Conseguir ajudar as pessoas através dos nossos conhecimentos que nós adquirimos. Então, inicialmente, eu gostaria de abrir essa sessão para perguntas. Eu formulei algumas perguntas para vocês aqui, para ver se vocês conseguiram fixar o nosso aprendizado, que inicialmente seria, né? O que exatamente seria as leucemias? Então, o que seria leucemias, né? Seria um ponto de interrogação, né? Na nossa área, qual a contribuição, né, que às vezes as pessoas acham que não, só o médico pode dar contribuição, não existe só o médico, também não existe só o biomédico, não existe hoje mais isso. Mas qual é a contribuição que nós podemos dar para o diagnóstico das leucemias? Bem, se nós fôssemos entrar em outro tema aqui, né, nós recentemente fui ao andar de emergência passar umas amostras de hemograma, e uma colega me chamou para avaliar um caso muito difícil, é uma lâmina de hemograma, cada lâmina é de um paciente, lembrando disso, cada amostra é de um paciente, né? E o paciente tinha 125 mil leucócitos, um caso super difícil, ainda está em aberto, certo? Claro que ninguém nunca vai comentar nome de ninguém, a ética é soberana, o paciente está por trás disso, mas provavelmente um processo leucêmico ou uma condição de um linfoma leucemizado. Aí onde entra a nossa grande, talvez, expertise e a nossa função, né? Acelerar isso, acertar ou interrogar alguns presença de blastos, presença de células grandes ou células imaturas, com características blastas, promielócitos, prolinfócitos, todos nós temos que identificar. Né? Nós não devemos escrever em laudos, fica o recado, algo óbvio, como trombocitopenia moderada. Se você narra isso para um paciente, como numa crise blástica ou em outra coisa, no hemograma que só tem plaquetopenia, o paciente pode abrir esse laudo e achar que trombocitopenia, que o nome já é complicado, moderada ou grave, ele pode achar que está morrendo por causa da trombocitopenia. Não é? Nós que trabalhamos com pacientes carentes, eles não querem ver que no exame dele tem algo grave ou severa, né? Trombocitopenia severa. O médico interpreta o que é trombocitopenia, certo? O que é anemia, nós não escrevemos isso em laudo nenhum, porque nós devemos escrever exatamente o que os aparelhos não nos dizem ou que eles não conseguem ver.
Então, esse é um outro ponto para todos, né? Nós devemos criar, na minha opinião, modesta, uma rede de colegas, que é essa minha iniciativa aqui, que trocam informações, né, e casos, fazer cursos toda hora, online, offline, presencial, quando eu falo offline, né, e garantir que essas coisas sejam acertadas no menor tempo possível. Mas também não adianta, quando nós não sabemos o que é um granulócito imaturo, um blasto, ou mesmo alguma basofilia, algumas coisas, usar corantes ruins, né? Isso vale a pena também a questão da coloração, das nossas técnicas, que nós dominamos, né? E o exame tem que sair certo, esse é um fato, né? Quem faz um exame, como recentemente eu peguei, uma pessoa que fez um PSA e queria o resultado do PSA. Então, só para um exemplo, fugindo um pouco, né? Quem faz um hemograma quer o resultado, ora para o médico, ora para o paciente, dependendo do seu serviço que você trabalha. Então, fica primeiro ponto, né? Quando a gente trabalha já com uma leucemia mieloide crônica, que apresenta mais de 20% de blastos, e essa doença apresenta menos de 100 mil plaquetas, a hemoglobina começa a baixar, mais de 20% de basófilos, ela entrou numa fase acelerada para uma fase chamada de crise blástica, e aí transformou numa leucemia aguda. O tratamento da leucemia aguda, ou da crise blástica, pode ser ainda os imatinibs, que revertem, pelos estudos, crise blástica, mas também esse paciente, evoluindo para uma doença tão grave quanto essa, eles podem serem submetidos a quimioterapias, né, a poliquimioterapia, normalmente associado 2 quimioterápicos a um imunossupressor, e a doença já é muito mais grave. Por si só, a evolução da doença leucemia mieloide crônica na fase de crise plástica, se não tratada, é para o óbito. Né? As doenças hematológicas, elas tendem a ser curáveis? Tendem, se diagnosticadas precocemente. O câncer tende a ser curado? Tende, né? Com todos os marcadores tumorais, inclusive o que nós citamos, BCR-ABL, por técnica molecular. Mas se não diagnosticado, todos vão evoluir, a maioria deles, todos vão evoluir, né, para óbito. Essa é uma realidade da neoplasia e não foge das neoplasias hematológicas. Então, vale a pena deixar as três, para finalizar, as três, primeiro ponto, né, para nós pontuarmos didaticamente. Primeiro, as três fases da leucemia mieloide crônica. A primeira, a sintomática, que corresponde a 20 a 25% dos pacientes com LMC, que só vão ter leucocitose, até 25 mil, 30, 40 mil. Desvio à esquerda, que todos vocês conhecem, que é mais de 6 ou até 10% de bastões no sangue periférico. Muitas vezes com metamielócitos, mielócitos, vocês devem sim contar isso, não tem que ficar com medo disso. Certo? E nessa fase, sem sintoma, ou às vezes alguma esplenomegalia. Quando se acelera a doença, quer dizer, a doença evolui, a doença entra numa fase ruim, onde as plaquetas começam a baixar. LMC é uma doença normalmente que a plaqueta sobe, ele tem mais de 300, ou 400, ou 500 mil plaquetas, é uma característica da doença. Certo? Quanto maior o baço, menor a plaqueta também, aí começa o aumento do baço, diminui a contagem de plaquetas, e quando a plaqueta começa a baixar, é um sinal ruim, com o aumento dos basófilos no sangue periférico, dos leucócitos, dos blastos, até 19%, o paciente transformou para uma fase acelerada, ruim. Certo? Sem tratamento, mais ou menos em média 6 meses, ele vai transformar numa leucemia aguda, que pode ser mieloide ou linfóide, e o prognóstico se torna bem pior. Certo? Então, essa é a parte de automação que nós queríamos passar para vocês, da doença, conceituar a doença, mostrar que nem toda leucocitose com neutrofilia e com desvio à esquerda trata-se de uma leucemia mieloide crônica, então vale a pena trabalhar com exames anteriores, com essa parte toda de diagnóstico localizada à detecção de micro-organismos, né? Bater sempre uma comunicação, ter uma boa comunicação com os médicos. Eu tenho uma ótima comunicação com o corpo médico, então a gente consegue, eles sempre ligam, ou a gente liga para descobrir, que a gente chama de valor crítico, né? Através de um valor crítico você comunica e o médico, por exemplo, um outro marcador de insuficiência cardíaca congestiva, PROBNT, passamos para ele, ele diz, isso aí é uma insuficiência cardíaca congestiva. Então existe muito hoje essa ideia que nós devemos nos comunicar com os médicos, e eles agradecem, a maioria das vezes, né?
tem que quebrar essa ideia de que médico e eu não sou médico, isso está acabando. E fazendo o diagnóstico rápido dessa doença com os inibidores de tirosina quinase que foram produzidos depois da descrição da doença genética, né, nós conseguimos estabilizar a doença. E a doença sai de uma forma muito agressiva também, a fase acelerada, ou da crise blástica, para uma forma controlável, onde o paciente vai conviver, muitas vezes, tomando o medicamento, fazendo uso do medicamento fornecido pelo SUS, pois o Glivec é um medicamento que custa de 5 mil a 15 mil reais, um medicamento caro, mas o SUS fornece, certo? A maioria das vezes, os hospitais de referências públicos que nós temos nos nossos estados aqui, nossa nação e do mundo todo faz isso. A doença estabiliza e o paciente volta a ter pouco leucócito e tende a ter o que a gente vê. Quando o paciente está curado com a leucemia mieloide crônica? Entre 5 a 10 anos, mais ou menos, sem a alteração molecular, que é isso que o tratamento faz. Ele faz com que o BCR-ABL, que é a alteração molecular, ele desapareça e a gente tem agora uma resposta hematológica e uma remissão completa, uma remissão molecular, e após 5 anos de remissão molecular, nós vamos ter, sim, algo muito interessante, que seria uma cura de uma doença, certo? Então, essa é mais ou menos a perspectiva. Nós não devemos pensar que essas doenças, por mais que sejam produtos de uma mutação adquirida, não são doenças hereditárias, são doenças genéticas, e também nem sempre a gente sabe a causa, por mais que a leucemia mieloide crônica tenha sido associada, sim, à radiação ionizante durante a Segunda Guerra Mundial, nas explosões das bombas. Então, a gente sabe que isso é um fator, certo? Era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. As perguntas seriam essas, né? O que seria realmente leucemia mieloide crônica, o que seria reação leucemóide. Nosso tema é esse, diferenciar quadros infecciosos de neoplásicos, são muito quadros parecidos, certo? E gostaria de agradecer ao Azerral, nosso colega, o Anthony Clay, a Denise, certo? Ao Samuel, futuro médico aí, aos estudantes também de graduação, de pós-graduação, mestrado aí, ou doutorado do Brasil, que já tive algumas oportunidades de estar com essas pessoas brilhantes, e nós nos tornamos melhores, né, quando nós trabalhamos em equipe e com humildade. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Eu fiquei imensamente feliz de estar com um número grande de pessoas, 23 pessoas, é uma sala de aula, né, online, durante 40 minutos. E hoje eu encerro agora a minha participação, para não tornar tão cansativo. O vídeo fica disponível para vocês, fica disponível também depois no meu canal do YouTube, para comentários, tá certo? E era isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fico muito feliz com essa possibilidade. Espero que, com uma frequência ou com sugestões, nós possamos debater um pouco mais sobre esses temas, ou até temas sugeridos por vocês. Um grande abraço ao Dr. Fernando Wagner novamente aí, um grande colega. A Marilene também, lá do interior. E aí outros colegas importantes aqui, que eu vou dando uma olhada, certo? O Márcio, meu colega também, Lucas. E são tantos colegas, todos sentem-se abraçados, porque realmente são geniais. Só estou vendo aqui, revisando se alguém tem alguma pergunta. Tem um colega aí, no laboratório privado, grande amigo Paulo Neto, de caráter principalmente ambulatorial. Nossa atuação é muito importante, pois muitas vezes ajudamos a encaminhar pessoas para avaliação hematológica, quando ainda não se tem um diagnóstico. Realmente é isso que nós fazemos, né? E aí isso se aplica bastante à leucemia mieloide crônica e outras doenças todas, né? Quando encontrarmos achados de hiperleucocitoses, plaquetopenias, como já nos deparamos, já que o serviço hospitalar é um pouco diferente, mas com 37 mil plaquetas, com 45 mil, 50 mil, não tenham vergonha de encaminhar ou de entrar em contato com um colega médico, certo? Ou mandar para o Hemocentro. Certo? Muito obrigado, Paulo, por pergunta. O nosso colega aqui, o Elton, você recomenda o Pentra 60? Bem, o Pentra 60 é um equipamento muito bom, ainda em uso, né? Até a Horiba, a empresa japonesa, que agora tem sede também na França, tirar um pouco de linha esses aparelhos e substituir pelo Yumizen, certo? Então, o Pentra 60 é um aparelho bom, ele tem todos os parâmetros, e quando a gente fala todos os parâmetros,
necessário para a gente, às vezes, não ler um hemograma, que seria, ele faz 5 partes de leucócito. Então, recomendo sim um aparelho Pentra 60 para você, Elton. Dependendo da sua rotina, se está aqui, a gente pode interagir mais agora ou não. Então, sim, recomendo. E vamos a alguns outros pontos. Muito obrigado, Tiago, também. Nosso amigo de Minas Gerais, estive em Minas Gerais recentemente para um curso, um congresso sul-mineiro de laboratórios de pequeno e médio porte, de laboratórios clínicos. Foi fantástico, né? Encontrei a Renata, e queria ter encontrado o Marcelo, fiz outras amizades com o pessoal da Roriba e espero no próximo ano, né, fazer esse convite para vocês. Eu vou estar em alguns eventos, muitas vezes como qualquer pessoa comum, né? Eu não sou nenhum extraterrestre, eu sou uma pessoa normal. Então, vou estar no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, em Belo Horizonte, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, que eu aprendi a gostar, Minas Gerais, não é? E provavelmente em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia. Também os meus alunos vão estar em Recife, no Congresso de Medicina Tropical Brasileiro, onde, nesse ponto, né, nós temos 10 trabalhos aprovados sobre doenças infecto-contagiosas. Nós trabalhamos aqui com uma linha interessante, que são doenças raras, dentro das doenças infecto-contagiosas. Né? Nós conseguimos começar a detectar histoplasmoses em pacientes disseminadas através de exame de sangue periférico, sarcomas de Kaposi, junto com o corpo médico. Nós temos uma série de trabalhos de malária, e aí vem uma série de trabalhos com os novos antirretrovirais para cura ou remissão, resposta completa virológica em pacientes com vírus C. Então, nós começamos a trabalhar um pouco mais fora da hematologia, mas sempre com esse grande laço com a hematologia. O Elton esteve no congresso, eu espero que tenha... eu não sei se encontrei você, Elton, mas eu gostaria de deixar esse abraço. Essa interação para a gente é muito importante, por isso que eu vou passar novamente aqui. Muito obrigado, Antônio Clay, e acredito que, sem mais perguntas, gostaria também de agradecer a Liga de Hematologia, né? Nós fundamos aqui em Maceió, e o congresso foi realizado no ano passado. E era isso, colegas. Fico por aqui. Algum novo comentário que exista. E é isso aí. Denis também, um abraço. Lá de Paula Afonso, estive lá dando aula no curso de pós-graduação de hematologia. Né? E é isso, não temos mais ao que se alongar. E muito obrigado a todos. E é isso aí. Finalizando esse vídeo.